Amém, amém. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo, amém? Deus continue nos abençoando. Eu acredito, é um grande privilégio. E a gente esperava este momento gostoso, onde poderíamos chegar ao Cruzeiro do Sul e estarmos assim, né, Monjário? Monjário está com 7 meses que está aqui, pela graça e a misericórdia de Deus, pastor Jairo, né? E Deus tem lhes mantido como um homem de fibra, um homem de pulso, um homem que tem, na verdade, um dedo de homem, né? Como disse o Mombrana, e tem um pulso de homem e um espinhaço de homem, para manter-se firme, parado, posicionado na palavra, sem envolver, até aqui, sem envolver com nada, a não ser permanecer firmemente no propósito e no chamado de Deus. O pastor Jairo, ele é o pastor daqui, desta igreja, pastor Cruzeiro do Sul, e eu estou muito admirado de ver o seu trabalho, sua força de vontade, a graça de Deus lhes mantendo, o Espírito Santo dando para ele essa tremenda vitória até aqui, e ele manter esta posição. Deus abençoe o pastor Jairo, e que com sua igreja, né, com toda a sua igreja, e que Deus possa cada dia acrescentar, como acrescentou no dia de Pentecoste. A verdade, os números da igreja ia acrescentando, os membros do corpo, todos aqueles que eram predestinados por Deus para crer na mensagem daquele dia, eles vinham. Assim também são hoje, todos que são predestinados para crer na mensagem de Deus hoje, hein? Não importa onde estiver, de todas as formas ele vem também. Ele é um filho de Deus, é uma filha de Deus, é um pensamento de Deus, e os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Isso foi o que disse Jó, né, irmãos? Capítulo 42 de Jó. Ele disse: bem sei eu que nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. E você sabe que os pensamentos de Deus somos nós. Somos pensamentos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que considera a si mesmo como um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho, ou tem um desejo, um clamor por dentro de salvação, lembra-se, você tem uma semente, palavra falada de Deus aí dentro de você, que é um pensamento de Deus, e que ela está se expressando nessa humildade, nessa simplicidade, Deus manifestando. Então, eu fico muito feliz e eu agradeço a Deus, agradeço através do pastor Jairo este momento que nós estamos tendo junto neste companheirismo, aqui, agora, fisicamente, e quando nós chegarmos ir para nossos lares, para casa, quem sabe, se Deus quiser, na segunda-feira, então nós estaremos unidos do mesmo jeitinho, junto no Espírito, né? Agradeço também os irmãos que me acompanham de Rio Branco. Deus abençoa também a todos e aqueles que estão conectados conosco, né, pela internet também. Deus os abençoa, e a igreja que está em Rio Branco neste momento, Deus abençoa, né? Hoje é um culto de evangelismo, né, evangelístico, né, lá em Rio Branco, e está sendo hoje feito aqui, está sendo transmitido para lá, que é o sábado, né? Hoje, né? Sábado, culto evangelístico. Então, o pregador hoje do culto evangelístico sou eu. Eram os evangelistas que faziam esse culto. Hoje sou eu, o culto evangelístico. Vai ser transmitido
para Rio Branco. A igreja de Rio Branco estará assistindo agora o outro evangelista, né? Adelfo Miranda Dias. Vai pregar para eles hoje. E para todos nós. Amém? Deus continue nos abençoando. Nós vamos, sem perda de tempo, vamos se colocar de pé, por favor. E nós vamos abrir as nossas Bíblias. Em Romanos, capítulo 3. Vamos ler o verso 23 e o 24. Romanos, capítulo 3. O verso 23 e o verso 24. Amém? Todos acharam, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoa a sua palavra e também com ela abençoa as nossas almas, as nossas vidas, não é mesmo? Amém. Podeis assentar, amados, por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Destinado a morrer, preso numa cela de tristeza e dor. Era apenas um criminoso perdido. Minha sentença era a morte e o terror. Quando minha pena ia ser cumprida, já não tinha esperança e nem luz. Pude ouvir alguém dizer: está livre Barrabás, porque Jesus Cristo tomou sua cruz. Eu era aquele Barrabás, sentenciado a morrer em uma cruz. Não merecia, mas o meu lugar tomou o meu Jesus. De prisioneiro me tornei um filho de valor. Tenho certeza, meu irmão, haviam muitos bem melhores do que nós, mas por sua graça Cristo nos livrou do mundo mal atroz, e de perdidos Ele nos tornou herdeiros seus. Agora sei que vivendo Ele me amou, e sepultado meus pecados para longe Ele levou, pois sua morte salvação Ele me deu. Ressuscitando, livre justificação me concedeu. Como posso rejeitar tão grande amor? Estou disposto a perder tudo o que tenho e o que sou. Só não deixo este Jesus, pois para me dar a sua luz, tomou minha cruz e sua glória Ele deixou. Eu era aquele Barrabás, sentenciado a morrer em uma cruz. Não merecia, mas o meu lugar tomou o meu Jesus. De prisioneiro me tornei um filho de valor. Tenho certeza, meu irmão, haviam muitos bem melhores do que nós,
mas por sua graça Cristo nos livrou do mundo mal atroz, e de perdidos Ele nos tornou herdeiros seus. Tenho certeza, meu irmão, haviam muitos bem melhores do que nós, mas por sua graça Cristo nos livrou do mundo mal atroz, e de perdido Ele nos tornou herdeiros seus. Amém, amém. Graças a Deus. Nós vamos partir para a principal coisa, que é a palavra de Deus. É muito bom cantar o cântico da coragem para enfrentar a batalha. Quando os soldados vão para a guerra, eles vão cantando, porque o cantar estimulam a coragem e eles cantam. E é muito ótimo. Há 3 coisas que seguram o Espírito Santo na igreja. 3 coisas. Vocês sabem quais são? Eu creio que muitos sabem. Primeira é hinos sacros. Hinos que agradam a Deus. Que Deus gosta de ouvir. Hinos sacros. Segundo, é a ordem no culto. É a ordem que você tem nesse lugar. Esse lugar aqui, ele se torna um lugar santo, porque aqui está sendo pregada a palavra de Deus. Por isso é que nós chegamos aqui com aquela reverência, aquele respeito, aquela consideração, não a nós, mas a palavra de Deus. E nós chegamos e assentamos aqui no Espírito e ficamos para podermos adorar a Ele e ouvir a sua palavra. A terceira coisa é a liberdade para Deus falar. Deus ter a liberdade de falar, não simplesmente pregar aquilo que às vezes eu gostaria, eu desejaria ouvir, ou você desejaria ouvir. Não. Mas nós pregar, Deus falar conosco da maneira que Ele quer falar. Ele ter liberdade de falar a sua palavra. Se vai fazer você ficar feliz, amém. Se vai fazer você corar o rosto também, amém. É Deus que fala, não é mesmo? Então isso significa manter o Espírito Santo na igreja. Por isso que ele chegou a dizer que ele repreende e castiga a todo aquele que ele ama. Isto é verdade. Deus, Ele não quer que nós sejamos indisciplinados. Ele quer que nós sejamos disciplinados com a sua palavra. Isto é verdade. Muito bem. Agora nós vamos ver isso aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Isso era o Espírito Santo falando através da boca do santo apóstolo Paulo. Paulo, ele era o mensageiro da primeira era da igreja, a era de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele foi um mensageiro modelo. Ele foi um mensageiro exemplo. Ele era o anjo de Deus para a primeira era da igreja, que foi deixado para todos que viessem, tinham que pregar
o mesmo que Paulo pregou. Isto é verdade. Ele era um mensageiro, um anjo para os gentios. Os gentios, não para os judeus, para os gentios. E por isso você vai ver aos Gálatas, no capítulo 1, o verso 6 e até o verso 9, ele dizendo assim: maravilho-me que tão depressa passaste da graça que foste chamados para outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas alguns que vos inquietam tentando transtornar a graça que foste chamado, Cristo, o evangelho. Mas ele voltou e disse: mas o evangelho que eu vos preguei, esse é Jesus que eu vos preguei. Ele disse: se outro vier pregar outro evangelho além desse, ele disse: seja anátema. Até mesmo, como eu vos tenho dito, torno-vos dizer: se outro descer até um anjo do céu e pregar outro evangelho além do que eu vos tenho pregado, ele diz: é anátema. Ou seja, é amaldiçoado. É amaldiçoado. Com isso daí, amados, nos dá um interesse, ou um interesse de podermos examinar as cartas do apóstolo São Paulo, que ele tem pregado e deixado escrito para todos. Você pode ver que o apóstolo Paulo, ele pregou o livro de Romanos, de 1 aos Coríntios, de 2 Coríntios, foi ele que escreveu tudo isto. As cartas de Paulo, foi a Timóteo, a Tito, ele fez tudinho e separou tudo certinho e colocou em ordem. Então, você vai ver que ele põe ali escrito tudo. Aquilo dali não era Paulo. Aquilo dali era o Espírito Santo em Paulo. Paulo, ele diz: pela graça de Deus, fui posto como arquiteto. Um fundamento. Ele diz: se outro edificar sobre este fundamento, ele diz: veja como edifica. Porque não pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Esta aqui, a palavra que está escrita, ela é para nós o padrão. Ela é o modelo para nós. Nós que amamos a verdade. Nós que ansiamos pela nossa salvação de nossas almas. Por falar em salvação de almas, se você observar o valor que tem uma alma, o salmista Davi, ele chegou a dizer que o recurso do mundo esgotaria e não daria para pagar o valor, o preço de uma alma. Veja o valor que possui a alma de um filho, de uma filha de Deus, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro eleito, predestinado para a vida eterna. Dinheiro não paga, ouro não paga, a prata não paga, popularidade não compra sua alma, fama não compra, posição não compra. Não. A única coisa que compra a alma de um filho de Deus, você sabe o que é? É o sangue de Deus. É o sangue do Senhor Jesus Cristo.
Por isso que o apóstolo Pedro, ele fala estas palavras. Na sua primeira carta, ele chega a dizer no capítulo 2, que não foste comprado com dinheiro, com prata, com ouro, que vós foste resgatados da vossa vã maneira de viver, das tradições que recebeste de vossos pais. Não foi com isso, mas foi como sangue precioso, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Deus. E mesmo o apóstolo São Paulo, ele mostra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, o verso 28. Ele chega a dizer: olhai por vós mesmo, que Deus vos constituiu bispo para apacentar o seu rebanho, a sua igreja, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aleluia! Deus, ele tem cuidado da sua herança. Por isso ele dirigiu através do apóstolo São Pedro naquele dia. Quem sabe nós estávamos como estamos aqui. Ele virou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas como antes? Ou mais do que estes, Pedro? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele voltou e disse: Pedro, tu me ama mais do que estes, Pedro? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Ele voltou pela terceira vez e disse: Pedro, tu me ama, Pedro, mais do que estes, Pedros. Pedro baixou a cabeça. Pedro baixou a cabeça, emudeceu, ficou assim meio triste. E ele disse: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Então apacente as minhas ovelhas. Você vê, irmãos, você sabe o que é apacentar uma ovelha? O que é cuidar de uma ovelha? O que é alimentar uma ovelha? Ovelha não alimenta de erva daninha. Ovelha não alimenta de joio. Ovelha alimenta de alimento de ovelha. E o alimento de ovelha não é outra coisa, não. É a palavra de Deus. É tudo que está escrito aqui. É para ovelha. Aleluia. Você fica feliz em ser uma ovelha? Um cordeiro. Uma ovelha do sumo pastor, Jesus Cristo. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitado me fazem verdes espaço, e guia-me mansamente nas águas tranquilas. É isso daqui, águas tranquilas. Quando você bebe desta água, ela te sacia, ela te dá uma calmaria, um descanso, não no físico, mas na alma, no seu espírito. Aquilo te dá segurança, te dá consolo, te dá conforto, faz você deitar em paz, dormir em paz, uma paz eterna. Você não tem medo, porque o sumo pastor está ali te guiando. Guiando em pastagem verdejante, guiando em águas tranquilas. Veja, irmãos, amados, então esta é a segurança de um verdadeiro filho. Quando ele está aqui, dentro desta palavra. Você sabia que vocês estão aqui dentro desta palavra?
Cada pensamento de Deus está aqui dentro desta palavra. Você sabe o que é esta palavra? Isso é um pensamento de Deus expressado. Deus pensou e falou a palavra. E essa palavra aqui é Deus. Você não pode separar Deus de sua palavra. Deus e sua palavra são um e o mesmo. E agora você faz um quadro. Imagine você sendo essa palavra, ou uma parte desta palavra, ou essa palavra materializada dentro de seu ser. E você lê esta palavra, e você olha nela e diz assim: meu Deus, eu gostaria de ter isto daqui, que Pedro pregou, que Paulo pregou, que cada apóstolo pregou. E eu lhes digo: é isso que você está ouvindo. É um evangelho puro, um evangelho perfeito. E Jesus, ele disse: o ladrão, o salteador, ele vem antes e entra pela janela. Mas o pastor não. Ele disse: ele é a porta das ovelhas. Ele se torna aquela porta ali. O ladrão não pode entrar, o lobo não pode, porque o pastor é a porta das ovelhas. Isto é a verdade. E quando Jesus disse para o apóstolo Pedro: tu me amas mais do que este, Pedro? Tu me amas 3 vezes, 3 é o número completo de vida de Deus. E as 3 vezes o apóstolo Pedro disse que sim. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que Pedro tinha um verdadeiro chamado de Deus para aquilo, para pastorear as suas ovelhas. Você leia as cartas de Pedro para você ver. Leia a 1 Pedro, leia a 2 Pedro e veja como está escrito ali para você ver. As recomendações, aquilo não é Pedro recomendando, é o Espírito Santo através de Pedro. Leia as cartas de Paulo, veja o que ela recomenda você fazer. Faça-o do jeitinho, sem curvar, sem desviar, sem pisar em toiceira, saindo fora do caminho. O caminho de Deus, ele é reto. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você toma Deus em sua palavra, você sabe, quando você toma Deus em sua palavra, a palavra te aparelha, a palavra te pastoreia, a palavra te molda, a palavra te corta, a palavra te tece. Ele que chamou a si a sua igreja disse: eu vos dei o exemplo. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Foi o que ele falou. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Agora, dê uma olhada. Nós temos a Bíblia aqui. A Bíblia, para nós, é a palavra que Deus deixou escrita. É um mapa. É um mapa rodoviário, não é mesmo? Se você vai para um lugar e você não sabe, você pega um mapa. Hoje nós temos GPS. Aí você pega o GPS e coloca ali, e ele te dirige certinho aonde você vai. Se é para o norte, se é para o sul, ele te leva. E hoje nós temos a Bíblia. E quando você quer ser guiado pela Bíblia, você não vai a ninguém não. Vai a Deus. Peça a Deus. E diga: Senhor, me dê, Pai Santo, a sabedoria do Espírito para me guiar e me conduzir em sua palavra. É o que a Bíblia ensina. Você vai ver que o próprio apóstolo São Tiago, ele fala essas coisas.
Se alguém falta sabedoria, eles peça a Deus. E Deus lhes dá soberanamente. E não é lançado em vosso rosto que não é dado. Peça a Deus. E Deus te dá. E quando você quer saber, você fazer um pedido inteligente, porque Deus gosta que seus filhos façam os seus pedidos inteligentes. Você não vai pedir para Deus carro, não. Não vai pedir para Deus casa, não. Não vai pedir para Deus boa vida, não. Não vai pedir para Deus essas coisas, não. Não faça isso. Diga a Deus: Senhor, eu quero uma matança de natureza. Eu quero morrer, Senhor, para o mundo e viver para Ti. Eu quero ser uma mulher, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, para me conduzir na minha vida, na minha jornada, nas minhas batalhas, nas minhas lutas, até eu vencer a guerra. Não é mesmo? Porque quem faz assim é só Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim, Ele nos ensinou: não andeis solícito, preocupado com o dia da manhã, com o que vestir, com o que comer. Ele fala bem assim, porque o vosso Pai que está no céu sabe muito bem que vós necessitais do Espírito Santo. Ele fala desse jeitinho: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Eu sempre gosto de dizer: você já parou para pensar ou meditar o que é um homem cheio, carregado, uma mulher cheia, carregada do Espírito Santo? O irmão, o Espírito Santo não é simplesmente uma coisinha imaginária, não. Um minto, não é isso. O Espírito Santo é real, é algo concreto, é uma ação em você, é uma vida, não é uma emoção, não é uma sensação, não é grito, não é sentir, mas puxa, eu senti um arrepio, mas eu senti isso. Não, isso não quer dizer ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma ação que te envolve, é uma vida batida do seu dia a dia, limpa, pura, santa. Aleluia, amém? É a verdade? É a verdade. É a verdade. O Espírito Santo, ele já está chamando o quê? Espírito Santo. Espírito Santo. Se ele é santo, ele não habita em imundície. Ele não gosta dessas coisas imundas. O Espírito Santo, ele habita em lugar santo. Certa vez Jesus disse para aqueles fariseus, ele falando a respeito de como que Deus trabalha em sua obra, em sua casa, como que ele faz. Deus é o maior arquiteto, é o maior construtor, ele é um engenheiro dos engenheiros civil, ele é uma fonte eterna de sabedoria. E Deus, ele é um Deus ordenado, ele ordena a sua casa, ele é um bom pai, ele tem a sua família, e elas são bem ordenadas por ele. Amém? E certa vez ele disse isto, ele chamou aquelas pessoas que estavam com ele e disse: não deitei remendo novo em pano velho. E também não deitei vinho novo em odre velho, porque o pano novo romperá o pano velho, e a rotura será maior. Ele disse: e o vinho novo
romperá o odre velho, e você perde tanto o vinho como o odre. Mas deita remendo novo em pano novo. Aleluia. Deite vinho novo em odre novo. É um ato de Deus. Você não faz isso. Quem faz é Ele. É Ele que faz na sua própria vida. Oh, se você tem desejo de servir o seu Criador, ama Ele de todo o seu coração, não me importa o estado que você está, mas se lá dentro há um clamor, há um desespero, há um fundo clamando por Ele, é porque há um profundo para responder aquele clamor. O irmão Branham fala isso. É o profeta. Eu não estou pregando a minha mensagem. Se eu for pregar a minha mensagem, olha, não edifica vocês. O que edifica é a mensagem do profeta de Deus, que Ele tem nos enviado nesses últimos dias, nesta última era que estamos vivendo. Correto? Ele fala estas palavras. O profeta fala: antes que houvesse uma enfermidade, tinha que haver um curador. Antes que houvesse uma árvore, tinha que haver uma terra. Antes que houvesse uma barbatana no dorso de um peixe, tinha que haver uma água para ele nadar. E se há um fundo clamando na sua alma por salvação, tem que haver um Salvador. Antes que esse fundo clama por a salvação, o Salvador já está lá para responder esse clamor. Na sua alma, ninguém melhor do que Ele sabe que nós precisamos dEle. Deus sabe, Ele já nos conhecia desde as eras eternas. Ele já nos via, Ele via como um pai, um bom pai de família, com seus filhos em torno de sua mesa. Ele já via por predestinação uma igreja que havia entrado nesse lugar seguro para dar a Ele a sua glória, a sua honra, o seu louvor. Oh, por isso que quando nós já chegamos a um lugar como esse, nós devemos se achegar, mas sabendo, consciente, que a nossa adoração não é a nossa adoração é a adoração de Deus. Olha, Deus não aceita nenhuma adoração se não for dele. Ele não aceita. Se ele aceitasse, ele tinha que aceitar a adoração de Caim. Ele tinha que aceitar, mas ele não aceitou a adoração de Caim. E não é dizer que Caim fez uma adoração errada, não. O mesmo Caim ali ofereceu um altar, Abel também ofereceu um altar, ambos ofereceram adoração, ambos ofereceram a adoração que Deus havia criado. Você viu aí? Aqueles frutos que Caim ofereceu para Deus, foi Deus que criou. Ele disse: eu vou fazer isso aqui, vou fazer um altar para Deus bem lindo, um altar bonito, um altar cheiroso, não é mesmo? Florido, porque eu acho, ó como ele pensava, eu acho que o que nos trouxe a essa derrota, a essa ruína, foi isso. Aí ele foi lá, ofereceu um altar de frutas. Caim fez isso. Abel foi lá também, quem sabe ali os dois na parte do norte do Éden, ali do jardim do Éden, também foi lá, ofereceu. Abel foi lá, fez um altar, e Abel disse: eu creio, através da revelação, por um canal correto. Abel não disse eu acho, porque a revelação é a única que prevalece.
É a revelação. Você nunca queira servir a Deus por interpretações próprias. Deixa Deus te revelar-se a você. Isto é a verdade. Ora, quando Deus revela-se a uma pessoa, isso te dá uma qualificação e uma característica de filho, de filha de Deus. Isso é verdade, porque se não fosse, Deus não revelaria a você. E quando Abel ofereceu, o que Abel ofereceu? Ele ofereceu um cordeiro. Ele foi lá, quem sabe, pegou o cordeiro mais velho da velha ovelha e ofereceu para sacrificar a Deus. Quando ele ofereceu aquele cordeiro, aparentemente, irmãos, era feio. Você já imaginou o que é você degolar um cordeiro, jogar em cima de um altar de pedra e o sol cair em cima? E aquilo vinha, aquele cheiro daquele sangue, aquela coisa toda, as aves de rapina tentando assentar em cima daquilo. E o cheiro daquilo, comparando com o cheiro de um altar, com legumes, com fruta cheirosa. Aparentemente, você olha ali e diz assim, eu estou mais certo, Deus vai agradar porque cheira melhor, é mais gostoso, é mais higiênico, é isso, é aquilo outro. Não, Deus não está observando essas coisas, Deus está olhando a sua natureza. É a sua natureza. É da onde está saindo esse culto. Que tipo de natureza que você está tendo, oferecendo isso daí? É isso que Deus está vendo. Você entendeu? Aí você vai ver, Caim tinha uma natureza carnal. Caim era carnal, mas ele era inteligente. Ele era intelectual. Não pensa que ele não era, não, que ele era. Caim era intelectual, ele era inteligente, mas ele era também arrogante, jactancioso, orgulhoso. Ele era aquela pessoa inteiramente ignorante. Abel não. Abel, ele era simples, ele era humilde. Ele foi lá, fez, Deus olhou e sentiu o cheiro daquela oferenda cheirosa que Abel estava oferecendo. Aquilo subiu nas narinas de Deus. E Deus disse, eu gosto disto. Por que Deus falou isso? Por que não falou com o de Caim? Falou disso. É porque, na verdade, Abel ofereceu um cordeiro. E a revelação que Abel tinha, sabia que a que trouxe a desordem no mundo, na criação, a queda, e jogou no maior calabouço, no maior buraco chamado pecado, não foi legumes, foi morte, foi sangue. E quando há sangue, há morte. E você sabe, para combater a morte tem que ser outro que morre no lugar. É igual o veneno da cobra. Quem combate o veneno da cobra é o veneno da cobra. E quem combate o pecado tem que haver sangue. Para combater o pecado. Por quê? Porque Deus já tinha ditado na sua lei. A lei, o salário do pecado é a morte na lei. O salário do pecado é a morte. Quem pecar tem que morrer. E quem falou para Abel isto? A natureza de Abel. De onde veio a natureza de Abel? Veio do seu pai. Quem era o seu pai? Era Adão. E quem era? De quem veio a natureza de Adão? De Deus. De Deus. E a de Caim? Caim era inteiramente animalesco. Você já imaginou você fazer uma hibridação das coisas? O que é um híbrido? O que é um híbrido? Um híbrido é morto, ele não reproduz. É morte. Você já viu o mulo reproduzir? A mula reproduzir? Ela é híbrida.
A mula quem criou não foi Deus. Quem criou a mula foi o homem. Tudo o que o homem faz, não vale nada. Deus não criou a mula, Deus criou o jumento e a jumenta. Criou o cavalo e a égua. Ele criou o galo, a galinha, criou o boi e a vaca, e assim todos os animais de par a par. Mas o homem que é ungido por esse espírito de hibridização, que é o espírito da morte, ele veio e falou assim: eu vou criar um agora também. E fez um cruzamento do jumento com a égua e saiu a mula. Ela não reproduz, é híbrida. Já viu uma mula criar? Não cria. Isso aí é uma invenção do homem. É uma invenção do homem. É híbrido. E Caim era híbrido. Caim veio pelo cruzamento também. Você sabia disso? Um cruzamento da serpente com a mulher. E a serpente, por sua vez, possuída por Lúcifer, Satanás. Satanás não tinha poder como Deus. Deus não, Deus pode criar e trazer as coisas pela existência. Não existe nada. Ele age, isso e aquilo acontece. Ele é Deus, o Criador. Ele faz isto. Mas Satanás não. Ele só perverte o que Deus criou. E ele perverteu. O que ele fez? Ele entrou no animal. Deus não entra em animal, ele não tem precisão. Deus cria o seu corpo, como eu falei, ele te forma, ele é o autor do seu corpo, ele é o grande engenheiro para construir essa casa, ele é o grande arquiteto para poder construir a casa dele mesmo morar. Quando eu mostrei aquela escritura que ele disse: não deita veneno, pano velho, remendo novo em pano velho, e vinho novo em odre velho. Isso aí é a minha, é a sua formação. É Deus construindo o seu templo de morada, para morar em você. Só Ele tem isto, não me importa se é justificação, se é santificação, se é batismo com o Espírito Santo. Só Deus faz isto. Igreja não faz, pastor não faz, e ninguém faz isso, é só Deus. É uma obra de Deus. E aí então o que ele fez? Ele nos justificou do pecado. É como eu já disse, ele te limpou, te tirando lá da lama, te posicionando na mesa e aplicando sangue sobre você, te limpando e te santificando e dando a você a natureza dele, que é a natureza de cordeiro. Oh, que coisa! Imagina a natureza de um cordeiro num homem, irmãos. Você deixa de ser lobo, você deixa de ser cabrito, não é mesmo? Você deixa de ser gavião, deixa de ser cão, deixa de ser porco. Você já imaginou você colocar um cordeirinho dentro de um chiqueiro de porco? Como é que ele fica? Como é que o cordeiro fica? Meu Deus, você quer ver ele berrar? Põe ele ali dentro do chiqueiro de porco para você ver. Ele tem um nojo do chiqueiro do porco. Ele pisa na pontinha dos casquinhos dele assim, e berra, pedindo misericórdia para tirar ele daquele chiqueiro. Ele não foi formado com a natureza de porco, ele é formado com a natureza de cordeiro. E nós todos estávamos destituídos da graça de Deus. Todos pecaram, todos tinham como natureza de porco. Comia tudo que o mundo lhe dava, que o diabo lhe dava. Você come tudo. Mas quando você ali dentro tinha uma sementezinha chamada eleição, era um predestinado de Deus. Ele olhou aquela semente dentro de você, e a lei da reprodução da natureza divina forçou o seu caminho, até que você saiu desse chiqueiro de porco. Deus mudou a sua natureza. Aleluia! Agora você tem natureza de cordeiro. O que é uma natureza? É a sua alma. É a sua natureza. A sua alma é a sua natureza.
Por isso que o profeta Ezequiel, no capítulo 18, ele diz bem assim: a alma que não fizer o que eu faço, essa certamente morrerá. Porque a alma do filho é minha, também a alma do pai é minha. Ele falou bem assim. Você vê? A que não fizer o que eu faço, certamente morrerá. E foi o que aconteceu. Você diz: eu nunca morri. Você já é um morto. Você já nasceu morto. A sua alma que você herdou do seu papai é a natureza dele, é a sua natureza. Veio através de quê? Do mesmo jeito que veio Caim, do mesmo jeito que veio Abel. Através de pecado. O salmista sabia disso. Ele disse: em pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado. Ao mundo e falando mentira. Era um mentiroso por natureza. Todo pervertido. Você diz: eu não minto. Você já está mentindo. Porque ele diz: seja a minha palavra só a verdade, e a palavra de todo homem mentira. Viu o que ele disse? Aí você quer ser um homem verdadeiro? Toma a palavra de Deus na sua vida, que é a verdade. Fale a verdade para o povo, pregue a verdade. Não importa se é popular ou se é impopular, ou não importa se você vai perder amigos, se você vai perder vizinho, se vai perder parente, se vai perder pai, perder mãe. Eu prefiro, se fosse para perder, eu prefiro perder isso do que perder a minha salvação, do que perder a Deus. O homem não me salva, meu pai não me salva, minha mãe não me salva, meu pastor não me salva. Ninguém te salva, só há um que te salva. E esse é Deus. E Deus só salva você por uma obediência à sua palavra. Por isso que o apóstolo Pedro, quando ele endereçou, você vai ver que quando ele endereçou aquelas palavras a Pedro, Pedro não titubeou. Quando ele chegou e disse para aqueles discípulos, para a sua igreja, depois de sua morte, sepultamento, ressurreição, ele havia ressuscitado. Ele estava em um corpo físico glorioso, não mais naquele corpo que fez-se pecado, que tomou meus pecados, tomou a minha condenação, tomou a sua. Não, ele estava agora, aquele dali foi para o inferno. Quando ele foi crucificado e ele morreu, eles colocaram ele na tumba, inferno. O inferno estava ali de boca aberta para receber tudo que não presta. E ele tomou cada condenação nossa, cada pecado, cada acusação nossa, ele tomou sobre si. Ele se fez o corpo mais doentio e mais pecaminoso daquele dia, era o corpo de Jesus. Porque ele tomou o pecado do mundo sobre si. Mas tem uma coisa, quando ele foi para a cruz, ele pregou na cruz. Quando ele foi para a sepultura, ele jogou na sepultura. Ali ele jogou no mar do esquecimento. Como eu disse, o salmista disse que não deixaria o corpo do seu santo ver a corrupção, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. Você sabe que um corpo entra dentro de 72 horas, ele está no estado de putrefação. Ele entra e começa a decompor, dentro de 72 horas. Antes das 72 horas, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele ressuscitou, porque havia uma profecia dada por Deus através de Davi, que não deixaria o corpo do seu santo ver a corrupção. Quando ele morreu, o seu corpo foi para a sepultura. O seu espírito voltou para Deus, a sua alma foi para o Hades, pregar as almas encarceradas, que não havia se arrependido na longanimidade da pregação de Noé, e dos profetas, e de Enoque. Enoque, o profeta de Deus, havia predito que o Senhor viria com 10 milhares de santos. Ele tinha que cumprir isto. E quando ele morreu, então o seu corpo foi para a sepultura, para o inferno, a sua alma foi para o Hades, o seu espírito voltou para a mão de Deus. E ele foi barrado ali. Morreu sexta-feira à tarde, passou o sábado, domingo de manhãzinha, no sair do sol, houve uma notícia: ele vive. Ele vive, ele vive. Aí ele aparece para os seus discípulos: vá,
Diga para eles que eu não sou um minto, não. Diga para eles que eu não sou algo imaginário, não. Vai lá e fala para eles me será no Monte das Oliveiras, que eu vou encontrar com eles lá. Fala que eu fui ressuscitado, como eu disse que eu ressuscitaria. Eu ressuscitei mesmo. Vai lá, diga para eles que eu não sou um credo, eu não sou um dogma, não sou um sistema feito pelo homem. Sou eu mesmo, o Cristo vivo. E por isso ele diz, porque eu vivo, vós também vivereis. Todos que creem em mim. Você viu o que ele disse? Ainda um pouco o mundo não me verá mais, porque o mundo só vê a parte exterior. Mas ele virou para a sua igreja, mas vós me vereis. Porque eu estarei convosco e em vós. Isto é a verdade. E naquele dia conhecereis que o Pai está em mim, eu no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Foi o que ele disse, não é mesmo? E foi o que aconteceu. Ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Você sabia que você estava em Jesus Cristo? Você, que é um eleito, um predestinado, um pensamento de Deus. Quem era Jesus? Bom, você diz assim, Jesus, ele era um Deus menor. Não, Jesus era o próprio Deus. É o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ali estava Deus conosco, aquele que criou os céus, criou a terra, criou os mares, criou tudo o que contém, e ninguém tinha visto ele ainda, só ouvia sua voz, só via os raios, os relâmpagos e tudo mais, e o trovão redumbar, você entendeu? Agora não, agora estava ali no meio deles, e eles não sabiam, era Deus mesmo, o Criador, estava ali. Ele chegou a ponto de dizer assim, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Vejam, eu tenho o poder para dar a minha vida, e tenho o poder para tomar de volta. Este mandamento eu recebi de meu Pai, e ninguém as toma de minha mão. Eu ressuscitarei. E quando ele ressuscitou, ele apareceu para a sua igreja. E ele apareceu para ela lá, no Monte das Oliveiras. E quando ele apareceu, o que ele disse? Portanto, ide, fazer discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. São Mateus 28, verso 19 e 20. Pedro sabia disto. Ele conhecia. Então, quando Pedro estava pregando como estamos aqui, Pedro não tinha outra alternativa a fazer. Quando aquela multidão chegou e disse, que devemos fazer, varões e irmãos, para sermos batizados ou para sermos salvos? Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom, no singular, ele não falou no plural, ele falou no singular, o dom do Espírito Santo, porque essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e tanto quanto o Senhor vosso Deus chamar. A vós, os judeus, a vossos filhos, dos judeus, a todos que estão longe, gentios, e tanto quanto o Senhor chamar judeus e gentios. Você entendeu? Até hoje ele não parou de chamar. Amém? Ele está chamando os seus filhos para posicionar no seu redil. O seu redil é a palavra, não é uma igreja. De jeito que nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a Cristo. É a Ele que nós a pertencemos. Nós não pertencemos à igreja Tabernáculo da Fé, nós não pertencemos à igreja batista, nós não pertencemos à igreja presbiteriana, nós não pertencemos a igreja nenhuma. Nós pertencemos a Cristo. É Ele que nos dá vida eterna. Por isso é que nós temos o testemunho que Ele tem. Aquele que tem Cristo vive a vida que Cristo viveu. Os atos seus não é os seus atos, é os atos do Espírito Santo na sua vida.
O testemunho que você dá não é o seu próprio testemunho, é o testemunho do Espírito Santo vivendo na sua vida. Sem fala, sem linguagem, sem voz, você está pregando para milhares. Você já imaginou um homem cheio de Deus? Uma mulher cheia de Deus? A sua vida é uma pregação, irmã. Sem palavra você prega. Você está cumprindo o que disse Paulo na sua primeira carta aos Coríntios 14, capítulo 14, verso 34. Você cumpre aquilo ali sem palavra. Só com o porte de vida que você vive. Que não é você que vive, é o seu Cristo que vive em você. É Ele levando você a vindicar esta sua palavra, cumprir a palavra. Não é você que cumpre, é Ele que cumpre na sua vida. Deixa eu só dizer isso aqui, eu não quero que vocês me tomem do lado errado. É a verdade, eu vou falar a verdade. Eu não estou ressachando e nem criticando religião de ninguém. O que me importa é Cristo. O morrer para mim é ganho, o viver é Cristo. Você entendeu? Essas são as palavras do Espírito Santo na boca do apóstolo São Paulo. Mas vejam bem, irmãos, quando uma mulher está fora do lugar dela, ela é favorável. Bem favorável ao diabo. O diabo pode usar ela. Qualquer jeito que ele quiser. Olha, não engane com o diabo. Pensa que o diabo é esse bicho chifrudo que você vê por aí? Saindo fogo pelos olhos, que eles faz? Você pensa que isso é o diabo? Com aquele rabo comprido para trás, aquela pata rachada, isso é o diabo tentando te enganar. Isso é uma filosofia maligna. Ele é esperto, ele é inteligente, ele é culto, ele é sábio, ele é um garanhão, ele é lindo, ele é bonito. O diabo não é feio, não. Se você pensar o tanto o diabo é bonito, multiplica isso mais. É esse bonitão aí que anda internado aí, procurando, Você sabe, isso é o diabo encarnado. Olha, um homem que não prega a palavra de Deus como ela é e perverte a palavra de Deus. O que você pensa que ele é? É um servo de Deus? É um ungido de Deus? Ele é um servo do diabo. Infelizmente é a verdade. Ele está ungido sim, mas ungido com o espírito do erro. Quando Deus chama os seus homens, os seus ungidos, a primeira coisa que Ele faz em você, em mim, em cada um de nós, é matar a nossa velha natureza. Ele mata a nossa velha natureza. Quando Ele mata a nossa velha natureza, e dá a natureza dele de cordeiro, aí sim, aí a pomba pode guiar o cordeiro. A pomba não guia porco, a pomba não guia cabrito, bode, a pomba só guia cordeiro. Jesus era um cordeiro e a pomba é o Espírito Santo, e o Espírito Santo guiou o cordeiro. Para onde que o Espírito Santo guiou o cordeiro? Para o clube? Para a festa? Não, guiou para o Calvário. Foi para a cruz que ele guiou o cordeiro. Hoje também é a mesma coisa. Quando ele dá a natureza de cordeiro para nós, aí sim está pronto para a pomba te guiar também. Aí ela vai te guiar para onde? Para o Calvário. E chamando assim a multidão e os seus discípulos, ele disse: toma a sua cruz e siga-me após mim. Aquele que tentar ganhar a sua vida, perderá. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhará. Veja, aquele que não deixar pai, mãe, parente e etc, etc, por amor ao meu evangelho, por amor a mim, não é digno de mim. Foi o que ele falou. É a verdade, é a sua palavra.
Você não pode fugir disto. Nós não estamos baseados em coisas aqui. Nós estamos baseados no nosso lar. Nós temos um lar. Deus já preparou. Nós temos uma nova Jerusalém. Uma hora dessa ela descerá. É uma nova Jerusalém para um povo novo. Uma igreja nova para um povo nascido do Espírito de Deus. Como eles amam a palavra. Então você tem uma cruz para carregar, para quê? Para crucificar a carne. Crucificar a carne, foi o que Jesus carregou a cruz dele, para crucificar o ego, para crucificar o orgulho, a jactância, tudo que é errado, ele pregou na cruz. Da cruz jogou na sepultura. E da sepultura, você vai ver que ele jogou no mar do esquecimento. Nunca mais ele lembra. O profeta Isaías disse que Deus disse assim: se eu parar para ver as vossas injustiças, os vossos pecados, ele disse, eu entro em juízo. Ele não pode. Ele jogou para trás no mar do esquecimento e acabou. Todos os verdadeiros filhos de Deus têm os seus pecados perdoados. O sangue de Deus nos limpa e nos santifica de todo o pecado. E quando ele entra em você, ele é o seu guia, ele é o seu líder, ele é tudo que você precisa. O Espírito Santo toma posse em você e diz assim: esta é uma propriedade exclusivamente minha. Satanás, tira sua mão deste homem, tira sua mão desta mulher. E ele tem que sair mesmo. Então, como eu disse, Deus, você já imaginou, Jesus, ele era bonito na verdade. Você sabia que ele era bonito? Ele tinha, mas só que tem uma coisa, o profeta disse que a aparência dele era como uma raiz em terra seca. Nenhuma formosura havia nele. Ele era bonito porque ele era virtuoso. Ele era virtude nele. Ele curava os enfermos, ele ressuscitava os mortos, ele libertava os oprimidos, abria os calabouços para sair os presos, perdoava o pecado do pecador. Ele tinha condição de dizer para a Maria pecadora: vai, muitos são teus pecados, mas muitos são perdoados. Vai, não peques mais. É desse jeitinho que ele fala conosco, quando nós ouvimos a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Deus continue nos abençoando. Nós vamos cantar um hino. Eu gosto sempre de cantar um hino. Eu vou cantar um hino com vocês, correto? É o hino número... Bíblia, qual que é aquele número daquele hino? 234. 264. Tá bom. Vamos cantar isso em 264? É o 264. Ele é sol. Sol sustenido. Vamos, 264. Aí vocês me ajudem. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem na mão. És as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador,
saber. Livro bendito, só em ti pude habitar. A palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fogo, és a joia rejeitada pelo vituperador. És o livro para a senda contra o horror da corrupção. És o livro que nos manda falar desta salvação. Além do véu, estás livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registra com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu viver, és a lança e a espada deste povo varonil. És os dedos o brilhante, és o jardim, a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu és de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus revelaste-nos a cruz. Livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como os céus na nossa mão, essa voz do Redentor. Livro que nos revelou como Deus a nossa mão, essa voz do Redentor. Aleluia! Esse é o livro que você deve abraçar, beijar. Isso não pode ficar lá na escrivaninha apoiado, não. Isso aqui é para nós usar. Pode deixar a capa dele gastar assim, ó, de tanto você ler. Pode deixar ela ficar com as páginas velhas. Mas quanto mais velho fica no papel, mais novo fica na sua vida. Amém? Mais novo fica no seu ser. Ah, você tem prazer de obedecer a essa palavra. Você obedece com prazer. Deus disse através do profeta Samuel, ele não se agrada em sacrificar, mas em obedecer. Deus nos abençoe, né? Amém. Deus nos abençoe. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Então vamos nos colocar em pé, vamos dizer graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Então vamos fazer uma oração de encerramento. Vamos inclinar nossas cabeças, por favor. Senhor Deus, nosso Pai bendito, estamos felizes, Pai, porque
nós vamos sair daqui realmente com aquilo que nós viemos buscar, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque cada vez o Senhor ouve a nossa oração, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso que tivemos ao redor da Tua palavra, meu Deus. Pai bendito, agora pedimos que nos leve em paz, guardado e protegido para os nossos lares, meu Deus. Os demônios estão à soltas aí, tentando destruir, tentando atrapalhar, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor está nos protegendo, temos o sangue de Jesus Cristo ao nosso favor, os anjos, os céus, o exército celestial ao nosso favor. Meu Deus, que nós possamos então dormir em paz, descansados, gozando dessa atmosfera celestial, meu Pai. Não venhamos perder essas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Amanhã, às 8 horas, nós teremos mais um culto, mais uma porção da Palavra de Deus. Vocês, nossos convidados que vieram hoje, se quiserem vir, são bem-vindos. Nós agradecemos a presença de vocês. Amém? Chegamos ao final desta reunião. Cumprimente o que está do seu lado aí. Diga, Deus te abençoe. E nós encerramos. Deus te abençoe.